Veja que, se a atuação de um espírito maligno na vida de uma pessoa a deixa em um estado de sofrimento terrível, imagine se ela possuir uma legião de demônios em seu corpo. O termo legião simboliza um pelotão de soldados que poderia atingir até mais de 6.000 homens. Era essa a quantidade de demônios, no mínimo, que estava atormentando a vida de um morador de Gadara, região que ficava na costa oriental do Mar da Galileia. Logo que o Senhor Jesus chegou a essa cidade, o gadareno possesso lhe saiu ao encontro. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não capítulo 4, quando o corpo se transforma em morada de demônios 59. Mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecerá, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem, de quem haviam saído os demônios, vestido, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Lucas 8.26-35. Perceba que o homem já não habitava com sua família, mas em um cemitério, junto aos sepulcros escavados nas rochas. Próximo aos túmulos, sua alma era ainda mais atormentada com o pavor da morte, com o cheiro dos cadáveres e com a solidão do lugar. Separado de todos que amava, aquele homem estava como um morto-vivo, porque é assim que o diabo age na vida de quem é dominado por ele. O gadareno vivia nu, porque rasgava todas as roupas que lhe davam para usar. Além disso, ele se feria e se cortava com pedras. Para protegê-lo de si mesmo, inicialmente, tentaram contê-lo com cordas nas mãos e grilhões de ferro nos pés, mas nada disso era suficiente para mantê-lo preso. Tamanha força só pode ser explicada pela ação de algo sobrenatural que o dominava no corpo e na mente. Em relação à sua mente, esse homem possuído pelos espíritos malignos passou a agir de forma irracional. Logo, conselhos e apelos à sensatez não adiantavam absolutamente nada. Era preciso uma força, também sobrenatural e superior, para que o seu problema fosse resolvido. Neste caso, apenas o poder de Deus poderia combater a ação do mal, somente a autoridade da fé poderia trazer o gadareno novamente à lucidez. Foi o que aconteceu. Ao verem o Senhor Jesus, os demônios que estavam no corpo daquele homem se puseram de joelhos diante dele, porque sabiam que ali, à sua frente, estava aquele que tinha todo o poder sobre eles. Portanto, não lhes restavam alternativas senão se submeterem à sua autoridade. O diabo sabe que o Senhor Jesus salva os homens de suas mazelas e os atende, mesmo que seja o mais simples pedido de ajuda feito com fé. No entanto, Satanás nunca será salvo da sua condenação já decretada. Ele também sabe que, em qualquer embate contra Deus ou contra os seus filhos, sairá derrotado. E ainda que haja com a máxima crueldade contra alguém, como fez com o gadareno, será expulso por um poder infinitamente maior que o seu. Após sua libertação, o gadareno sentou-se aos pés de Jesus. Agora, ele estava vestido e seu comportamento era de um homem sereno, ordeiro e são, no corpo e na alma. Sua posição, tão próxima ao Salvador, revela o quanto a sua mente havia voltado ao pleno juízo, pois ele estava como um discípulo, sedento para receber os seus ensinamentos. Que diferença! Dos túmulos para os pés de Jesus. Da loucura para a sensatez.
Da inutilidade para o serviço ao Evangelho. Da morte para a vida. Essa é a poderosa transformação que acontece na vida de quem se encontra com o Senhor Jesus. Ninguém precisa continuar sendo vítima do diabo, porque temos, no poder de Deus, a oportunidade para ter a mudança do coração e da mente. Em seu poder, a eficácia absoluta para a cura do corpo e da alma. Para o nosso Senhor, ninguém é um caso perdido, ninguém é insuportável, desprezado ou está destinado a sofrer para sempre. Como ele mesmo diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João 10.10. E essa promessa é para todos os que manifestarem fé nele. Este foi o grande motivo de o Pai ter enviado seu Filho ao mundo, esmagar a cabeça da serpente e dar armas espirituais ao homem para que também faça o mesmo. O Senhor Jesus não veio fundar uma religião, muito menos ensinar dogmas e rituais às pessoas, mas veio dar vida, e vida com plenitude. Suas bênçãos são sempre transbordantes e excedem a expectativa humana por causa da sua grandeza e bondade. Enquanto os homens são impotentes diante do caos que o inferno causa, o Altíssimo, do caos, traz o céu para dentro de quem crê. Mas vale ressaltar que somente quem tem a fé intrépida traz essa realidade para si. Somente a fé arrojada proporciona um mundo onde os demônios não mais reinam nem tripudiam em cima dos seres humanos. Somente quem crê, de fato, no Senhor Jesus e vive em obediência a Ele vence a guerra invisível que é travada no campo espiritual. Obviamente, não podemos generalizar, dizendo que todas as situações ruins são causadas por demônios, como algumas enfermidades provenientes de negligência com a saúde, certas dificuldades financeiras causadas pelo mau uso dos rendimentos, determinados problemas de relacionamento devidos ao mau uso das palavras, etc. Nesses casos, é preciso usar a sabedoria para resolver tais imbróglios desnecessários. No entanto, não podemos deixar de mencionar que há um número enorme de pessoas internadas em clínicas médicas, que estão há anos sendo medicadas sem ao menos terem um diagnóstico de sua enfermidade. Há quem esteja, também, por longo tempo se submetendo a intermináveis tratamentos psiquiátricos que sequer conseguem amenizar os sintomas que apresentam. Outros, ainda, que vivem atormentados pelo forte desejo de suicídio ou pela depressão, quando, na verdade, há um mal por trás disso. Sem contar nos inúmeros distúrbios desconhecidos pela medicina que são provenientes do campo espiritual, os quais levam seus portadores a sofrer e morrer sem saber que estão sendo vítimas de uma investida maligna. Essas são algumas das ações do diabo, e o seu objetivo é levar a alma da pessoa que está longe de Deus ao tormento eterno. Antes, porém, ele rouba a sua paz e mata o seu corpo. João 10.10. No entanto, quem haja fé no Senhor Jesus tem o poder de aniquilar todo o mal causado pelo inferno. Tudo é possível ao que crê. Enquanto o Senhor Jesus caminhava de aldeia em aldeia, em Israel, não somente os doentes eram curados, mas também as pessoas cativas por espíritos imundos eram completamente libertas. Se havia dúvidas entre os judeus se Jesus era quem dizia ser, Satanás sabia bem que ele era o Filho de Deus, e por isso se curvava, afinal, entendia que não podia e não pode permanecer de pé diante dele. E os espíritos imundos vendo, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo, Tu és o Filho de Deus. Marcos 3.11. Os discípulos, no desempenho da missão de evangelizar, expulsaram também muitos demônios das pessoas, pois não bastava apenas pregar as boas novas para elas, era preciso mostrar-lhes os sinais do poder de Deus. Aqueles que estavam afligidos pela ação dos espíritos malignos eram libertos imediatamente, porque o reino de Deus é completo. Portanto, quando o reino nos alcança, nos tornamos favorecidos em todas as áreas da vida, principalmente naquelas onde Satanás mais nos atingiu. Os casos de possessão maligna eram e são abundantes, mas citaremos mais um para elucidar ainda mais a forma como o diabo pode agir na vida das pessoas, até mesmo na de uma criança. As Escrituras Sagradas revelam a possessão de um rapaz que começou a sofrer ataques demoníacos desde a sua infância. Veja: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e rende os dentes, e vai definhando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula! Até quando estarei convosco?
Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e, caindo endemoninhado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando, e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Marcos 9.17, 27.